Hoje é a nossa primeira quarta-feira do mês, quarta-feira da família na casa do Pai. Nossos horários, 8 horas da manhã, nossa primeira reunião agora, depois às 15 e às 7h30 da noite. Então dá tempo de você vir buscar pela sua família, você que talvez já está desesperançoso da vida já, você que talvez já pensou já em largar tudo, abrir mão de tudo, jogar tudo para o alto, sair correndo feito doido. Não faz isso não. Vem para a casa de Deus, vem colocar aos pés do Senhor. Está escrito na palavra de Deus, lançando sobre Ele todas as tuas preocupações e ansiedades, e Deus terá cuidado. Então vem para cá. Você não está aguentando suportar muitas vezes o peso, a pressão, né, de toda essa carga que está sobre os seus ombros. Então aprenda a dividir com o Senhor Jesus. Vem para a casa de Deus, vem realmente se lançar na presença do Senhor e pedir a Deus a direção, a sabedoria e o entendimento que você precisa para saber lidar com todas essas adversidades que talvez você esteja passando, para a glória de Deus, amém? Então será um prazer ministrar a palavra de Deus para abençoar a tua vida. Efésios capítulo de número 6, então vamos lá? Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá? Capítulo de número 6. Isso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E olha, sexta-feira também, pessoal, tá bonito, hein? Sexta-feira nós ainda estamos naquela corrente de fogo. Aquela corrente de fogo pela libertação total e completa. Venha participar dessa reunião toda sexta-feira, todas as sextas-feiras, 8, 15 e 7h30 da noite. Estamos aqui na corrente de fogo, fazendo a unção com um azeite vermelho, representando o azeite de fogo, e entregando também para todo mundo, pessoal, o azeite. Você leva o azeite para sua casa, para ungir a sua casa em nome de Cristo Jesus. Toda sexta-feira, aqui na casa do Senhor. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. Vamos para o versículo de número 10, pessoal. Vamos lá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Diz assim o versículo de número 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui está o primeiro conselho da parte de Paulo, de Deus para a sua vida. Qual o primeiro conselho que nós recebemos aqui? A direção de Deus para nós. Fala de fortalecimento. Se você muitas vezes se vê fraco, se você muitas vezes se vê sem força para lidar com determinadas situações, então o segredo está aqui, é se fortalecer. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Então o conselho que nós recebemos, a palavra de ordem para nós, filhos de Deus, é buscarmos todos os dias nos fortalecer no Senhor, por meio de uma vida de oração, por meio da meditação na palavra de Deus, pedindo a Deus que fale ao nosso coração, pedindo a Deus que nos dê a luz da sua palavra, o entendimento para lidar, por exemplo, com problemas familiares, para lidar com problemas muitas vezes que enfrentamos dentro de casa, situações adversas dentro da nossa casa, pedir a Deus a luz da sua palavra, como saber como lidar com situações como essa, que às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito, do nosso modo, e se não está dando certo, então para que a coisa não fique mais difícil, para que a coisa não se complique mais, para que a situação não venha se agravar mais. Então larga tudo que você está fazendo e vem ouvir o que o Senhor tem para dizer para você com relação ao que você precisa fazer para lidar com essa adversidade. Então o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, certa vez Jesus ele foi recebido, só para você entender, né? Aí nós vamos falar aqui sobre várias situações, que por exemplo eu estou falando de casos de família, né? Olha que coisa interessante, Jesus ele foi recebido por uma dupla de irmãs, chamada Marta, né? Na sua casa, que tinha uma irmã chamada Maria. Marta recebeu Jesus em sua casa, porém a Marta, ela não deu a devida atenção. Ela tinha problemas, ela tinha muitas coisas que ela buscou fazer naquele momento, buscou sozinha resolver naquele momento,
E a Bíblia diz então, pessoal, que aconteceu que aquilo gerou o quê? Gerou desconforto, levou ela a sofrer, levou ela simplesmente até mesmo ter que interromper Jesus naquilo que Jesus estava fazendo. Olha o que diz o texto lá, ó, diz assim, ó, diz, volta lá no comecinho, só para você entender, diz, olha lá, e aconteceu que indo ele de caminho, está lá em Lucas capítulo 10, em versículo 38, Lucas 10, 38, e aconteceu que indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então ela fez uma coisa nobre, bonita, que todos nós temos que fazer. Nós precisamos receber Jesus em nossa vida, nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir do momento que nós passamos a aceitar o Senhor como Salvador da nossa vida, nós precisamos agora começar também a tomar algumas outras atitudes importantes. E quais são elas? Não só aceitar Jesus. Aceitar Jesus é o primeiro passo. O segundo passo é entender que nós precisamos entregar na mão dele o controle da nossa vida. Nós temos que aprender a colocar nas mãos do Senhor, entregar na mão de Deus o controle da nossa vida, é pedir ao Senhor que fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos fazer, e aí nós temos que fazer o que o Senhor, à luz da sua palavra, vai nos falar. Por exemplo, agora nesse momento, nós estamos aqui buscando da parte de Deus o que fazer diante de determinadas situações. Deus está nos mostrando, Deus está nos dando uma direção, através da revelação da sua palavra. Aí ele diz, e tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então a Bíblia diz então que a Marta recebeu, mas quem largou tudo, quem pegou e permitiu que o Senhor tivesse controle total, foi Maria, que assentou-se aos pés de Jesus, ou seja, largou tudo que ela estava fazendo e assentou-se aos pés de Jesus, ou seja, ela com certeza precisava ouvir o que Jesus estava dizendo, porque era de interesse total a ela, para que ela soubesse lidar com a adversidade que talvez ela estivesse passando. Então olha o que aconteceu aqui. Aí no verso seguinte diz o que, pessoal? Marta, porém, diante de tudo isso, ela fez o que? Ela passou a andar distraída em muitos serviços. Então, enquanto Maria estava sentada aos pés de Cristo, enquanto Maria ouvia as palavras de vida, né, as palavras de vida eterna, aquelas palavras poderosas, palavras que são vivas e eficazes, a Marta simplesmente desprezou e começou a andar de um lado para o outro. E fazendo o que, pessoal? Começou a fazer isso por causa dos muitos afazeres que ela tinha. Então é isso aqui que é importante, que nós precisamos entender. Compreenda muito bem o que a palavra de Deus está dizendo. Quando a Bíblia fala aqui dos muitos afazeres, a Bíblia não está dizendo aqui que é para a gente ser um bando de desocupado, não é isso não. Os muitos afazeres são aquelas situações que você tenta resolver e muitas vezes você não está conseguindo. É uma adversidade que você está enfrentando e muitas vezes você não está conseguindo encontrar uma saída para aquele problema. Quem está entendendo agora? Não é simplesmente pegar e dizer assim, não vou pegar, cruzar os braços. Uma vez eu vi uma pessoa pegar e querer justificar o fato da casa estar virada de ponta cabeça. Aí usou esse texto aqui, eu falei, meu Jesus de Nazaré, tenha misericórdia. Não, de jeito nenhum, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muito pelo contrário. Então a Bíblia aqui está nos trazendo o entendimento de que nós precisamos nos assentar aos pés de Cristo diante de um dilema. Qual é o seu dilema? Qual é a sua adversidade? Qual é aquilo que tem levado você a lutar e simplesmente pegar e parecer que você está dando soco no ar? Já parou para pensar nisso? Você começar a dar soco no ar, a esmurrar o vento. O que é que vai acontecer com você, pessoal? Você só vai se cansar e nunca vai conseguir. Ou seja, é um tempo perdido e esforço jogado fora. E é isso que acontece com a gente, é esse o mesmo sentimento que nos toma quando nós nos deparamos com um problema, às vezes dentro de casa, como eu falo aqui, hoje é quarta-feira da família, eu não vou falar sobre outra coisa, senão às vezes problemas conjugais, que é o que mais, né, acontece entre casais,
frieza conjugal, o marido que já não dá mais atenção para a esposa que quando o marido chega perto parece que, meu Deus do céu, é um bicho de 7 cabeças, né? Cidadão muitas vezes com problemas familiares, filhos na rebeldia, né? Aquela coisa, meninos no caminho errado. Então tantas adversidades que a pessoa enfrenta dentro da sua casa, são situações que a pessoa pega e a cada dia que se passa, a pessoa não sabe mais o que fazer para mudar aquela situação. E às vezes a pessoa se vê como, pessoal? Como diz o ditado, de mãos atadas. Se sente impotente diante daquela situação. E às vezes a pessoa quer mudar aquela situação, ela não sabe o que fazer. Então nós temos que parar para fazer o quê? Para de ficar andando de um lado para o outro. Para realmente ficar deixando isso atrapalhar você de pegar e ouvir. A Bíblia diz que Maria ouvia as palavras. Aquelas palavras com certeza eram palavras de vida e paz, irmão. Pedro certa vez disse isso para Jesus. Quando Jesus pegou e falou assim: vocês não querem me deixar também? Não, pode ir, pode me deixar. E aí Pedro pegou e disse: Senhor, mas para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então as palavras que vão realmente transformar a nossa vida, está com quem? Está com Cristo, é aqui, é a palavra do Senhor. Então aconteceu isso, então ela estava distraída com muitos serviços. Aí olha só o que diz o texto: e aproximando-se, disse, aí ela pega, olha o momento, olha em que situação ela se aproxima de Jesus. Aí ela pega agora e se aproxima. Ela pega agora e chega próximo de Jesus. Mas ela chega próximo de Jesus para quê, pessoal? Olha só, diz assim, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. Então olha que situação às vezes a pessoa se encontrou. Olha o que levou ela a se aproximar do Senhor. A sua oração foi uma oração totalmente errada. Vamos falar assim, né? Vamos dizer que aquela é como se fosse uma oração. Senhor, não te importas, né, que eu fique nessa situação, que eu esteja só diante dessa situação. Imagina como se fosse uma oração. A oração dela foi errada, porque ela falou: Senhor, o Senhor não te importas. A princípio ela quis colocar diante do Senhor Jesus que Jesus simplesmente não estava preocupada com ela. Segundo, né, o segundo erro na oração aqui dela aqui, foi que ela pega e concentra a capacidade de resolver o problema dela na irmã e não em Cristo. Dize a Maria para me ajudar. Ela falou: mas tu quer a ajuda dela e não a minha? Então ela pode fazer por você o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer, é ela que você quer que faça? Quem está conseguindo entender? E às vezes, olha, a pessoa está nesse estado, a situação é essa. Ao invés dela ter realmente largado tudo, ter se aproximado de Jesus com humildade, falou: Senhor, me perdoe, desculpe aí a minha distração. Isso me fez com que eu largasse aqui mão do quê? De algo tão importante. Porque o próprio Jesus vai falar isso aí no verso seguinte, 41. Jesus pega e diz o que no verso 41? E respondendo Jesus, diz, porque, irmão, entenda bem, né? Jesus sempre vai nos dar uma resposta, mesmo que a oração não mereça. Tem oração às vezes que não merece resposta, mas mesmo assim o Senhor dá. Aí Jesus, qual foi a resposta da oração para Jesus? E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa. Pronto, acabou. Ansiedade, meu filho, é porta para a depressão. Ansiedade é porta para a depressão. Ansiedade é porta para levar você à lona. Cuidado, isso pode destruir. Ansiedade destrói relacionamentos. Ansiedade destrói família. Ansiedade destrói casamento. Destrói. Ansiedade leva você muitas vezes a perder emprego. Ansiedade leva você a perder muitas coisas. Cuidado. Porque é uma porta gigantesca para muitas enfermidades da alma. E uma delas, que é a pior de todas, que é uma doença infeliz que vem para destruir a vida da pessoa, que é a depressão. Então cuidado com isso. Aí diz: andais ansiosa, olha lá, e afadigada. O que é afadigada? Que outro nome nós podemos pegar aqui e qualificar como fadigada? O que seria? Afadigada, cansada. Sim ou não? Cansada. E às vezes não é assim: estou cansada. Está lá a irmã dizendo: eu estou cansada, não aguento mais, estou cansada disso. E aí vai indo, irmão, cuidado. Porque quando pensa que não, você vai cansar da vida. E quem cansa da vida vai desistir dela. Toda pessoa que cansa da vida, o final que o diabo coloca na mente dela é o que, pessoal? Suicídio, morte.
E é isso aí que tem que ter cuidado. Ah, fadigada. Então o Senhor falou para ela: você está ansiosa, cuidado. E também afadigada. Ou seja, você está se cansando à toa. Não há necessidade. E ali está falando ali, ó, afadigada com o quê? Com muitas coisas. E é verdade. Você quer carregar o mundo nas costas? Você quer carregar o peso de algo que Jesus já levou sobre si? Jesus já tomou e Ele já levou sobre si. Tem 2 textos, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, que nos afirmam isso. São profecias de que Ele já levou sobre si todo o peso da condenação. Você não precisa estar de volta, você não precisa se submeter ao jugo pesado do diabo na sua vida, não. Você já foi livre disso, para. Então não há porquê. Então você está dizendo que é por muitas coisas, não precisa de tudo isso, mas não, para com isso aí. Aí ele fala no verso, aí ele dá para ela, olha só, aí o remédio, né? Tem até a canção do Fernando dizendo que o remédio é Jesus. E Jesus pegou e deu para ela o antídoto, deu para ela o remédio. Olha lá, mas uma coisa só é necessária. Pronto, está aqui. Uma coisa só é necessária. E aí ele pegou e falou assim: só para você pegar e entender, preste atenção que você vai compreender agora. A tua irmã, a Maria, escolheu a boa parte. Ou seja, o remédio está aqui e a sua irmã escolheu. Pode prestar atenção que ela não está. Maria estava reclamando de alguma coisa, pessoal? Maria está reclamando que estava fadigada? Maria estava reclamando que estava ansiosa? Maria estava lá preocupada com alguma coisa, agitada diante dos pés de Jesus? Não. E por que não? Porque aquelas palavras com certeza trouxeram um alívio para aquela alma sedenta. Porque aquelas palavras de Jesus com certeza mudou a história dela. E estava ali para mudar a história da Maria. Mas dependia do quê? Dependia dela. Então o Senhor Jesus disse: olha, ela escolheu a boa parte. E o que é bonito é isso aqui, ó. 2 coisas que Jesus fala aqui para nós. Olha que coisa linda. É a melhor coisa que o ser humano pode escolher, irmão. Primeiro, é estar na presença do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Não tem coisa melhor. Não tem nada melhor. Enquanto o ser humano não entender isso, a maioria vão estar longe dos caminhos do Senhor e ainda por cima sofrendo. E ainda por cima lamentando. E ainda por cima reclamando, pessoal. Porque não sabem escolher. A pior coisa que existe é você se deparar com pessoas que não sabem escolher, que não têm a capacidade de fazer uma boa escolha. E essa mensagem também está relacionada a isso, a nós sabermos escolher. Aproveite esse momento agora e diga, ore a Deus, diga: Deus, me dê capacidade, me ajude para que eu saiba escolher as boas coisas de Deus para a minha vida. Não deixe eu escolher aquilo que é errado, não. Porque como eu disse aqui, essa mensagem não é tanto só para quem está no mundo, não. É para nós que estamos aqui dentro. Porque Marta recebeu Jesus ela abriu a porta para Jesus. Ela recebeu Jesus em sua casa e ela continuava com problema. Ela tinha Jesus, Jesus estava com ela, mas ela estava com problema. Porque mesmo tendo Jesus, estava tendo dificuldade de fazer o quê? Saber fazer escolhas. Porque é isso que você precisa entender. Mesmo tendo Jesus na nossa vida, nós temos que aprender, irmão. A cada dia que se passa, nós temos que aprender. Não é à toa que está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós temos que a cada dia crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Então nós temos que evoluir. A nossa vida tem que ser uma evolução em Deus, sabendo fazer boas escolhas, sabendo chegar diante do Senhor e dizer: Deus, obrigado por me ensinar a tomar essa decisão, obrigado, Senhor, por me ajudar a fazer essa escolha que mudou, que foi e realmente fez uma diferença total e completa na minha vida, na minha casa, na minha família. Pela direção que o Senhor me deu na tua palavra, por aquilo que o Senhor falou na tua palavra, graças a Deus meu casamento está restaurado. Pela direção que o Senhor me deu na tua palavra, graças a Deus minha família está restaurada, né? Deus restituiu e estou vivendo agora só os momentos bons de Deus na minha vida. É o que nós precisamos. Então ele disse isso para ela. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos compreender isso aqui. Então ele disse que a Marta fez o quê? A Maria fez o quê, pessoal? Escolheu a boa parte. Então Jesus está dizendo que ela escolheu. Agora vem o melhor de tudo. Olha o melhor de tudo agora. Ela escolheu a boa parte. E olha que lindo. E ninguém o quê, pessoal? A qual não lhe será o quê, pessoal? Não lhe será tirado.
Então aquilo que ela escolheu, aquilo que ela recebeu, ou seja, aquilo que ela ouviu da parte de Deus, aquilo que ela recebeu da parte de Deus, olha aqui para mim, querido, se você realmente ouvir de bom grado e com o coração aberto, o diabo não toma de você a bênção que Deus tem para a sua vida. Deus tem bênçãos para você, e a bênção do Senhor, ela vem por meio de ouvir, e ouvir o que? A palavra do Senhor. O diabo não vai tirar. Pode se levantar o inferno inteirinho contra você, não vai conseguir roubar, não vai conseguir tirar de você. E é isso que nós precisamos fazer. Então essa é a primeira parte da minha mensagem aqui para você. Primeira parte dessa mensagem é isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Maria se fortaleceu no Senhor. Marta recebeu no seu coração. Mas diante da dificuldade, ela não soube o que, pessoal? Priorizar aquilo que era importante na nossa vida. Irmão, o que é importante na vida do cristão é estar na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, assentando-se aos pés do Senhor. Priorize a Deus sempre na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar e fique tranquilo que aquilo que você receber da parte de Deus, porque Deus só tem o melhor para você, o inferno nunca vai tirar de você. O diabo nunca vai roubar de você. Segunda parte